Olá, amigos e irmãos. No vídeo anterior eu estava falando sobre tempos trabalhosos. Vamos prosseguir um pouco com esse assunto, porque no vídeo anterior eu não consegui concluir de maneira... faltou pontos a serem comentados, tá bom? Tempos trabalhosos está registrado, uma palavra que Paulo diz, está registrado no capítulo 3 de 2 Timóteo. Capítulo 3, do verso de 1 a 4. Você pode ler o texto todo, não tem problema, né? Dando reflexo aqui no meu óculos, né? Mas você pode ler o texto todo, né? Então, vamos lá, vou botar o óculos de novo para ver o que eu faço aqui. Tá difícil aqui, né? Tem reflexo lá da janela. Então, estamos falando desse tempo difícil em todos os aspectos. Casamento nós falamos, família é o ponto alto aqui entre casamento e família, nas relações. Nunca foi um tempo tão difícil para estar casado e ter família. É um desafio muito grande quando você vê alguém completar 10 anos, 15 anos, 20 anos de casado, 30 anos. É um trunfo, porque de pessoas que estão se separando, se divorciando nesses tempos, não está conforme diz o provérbio popular, não está no gibi. E família, os conflitos familiares, os filhos estão se inclinando à rebeldia, a entrarem num caminho difícil, né? A violência, nunca se viveu um tempo tão violento como esse. Olha, talvez você não tenha ciência, você que está assistindo esse vídeo, não tenha ciência do que ocorreu antes de nós, porque é muita coisa para nós assimilarmos. Mas é bom estudar essas questões. Outrora, antigamente, a violência era feita, ela existia, mas em menor proporção. O que havia antigamente eram diferenças sociais, que ainda existe no mundo, existe no Brasil, existe em outros países, que são as diferenças sociais, mas isso aí não está relacionado só à discriminação de uma pessoa pela outra, pela cor, pelo que ela tem, pelas posses e tudo mais, não. Isso está relacionado a governos também, aqueles que com mão de ferro governavam, e também se soubesse que tinha alguém que tivesse feito algum comentário sobre ele, daqui a pouco a pessoa estava morta. Então havia muito isso, em que as pessoas eram consideradas como se fossem descartáveis, né? As pessoas não tinham esse valor. O Evangelho de Cristo é que trouxe um pouco mais de consciência à cabeça das pessoas. Você está entendendo? Só que aí houve uma mistura de muita coisa ao longo desses séculos, desses milênios, que chegou onde nós chegamos. Deu uma melhorada? Sim. Que aonde Cristo chega, tudo muda. Só que nunca foi um tempo tão difícil para se estar casado, se bem que o casamento é uma essência divina, ter família e filhos, né? Devido à demanda que nós temos nos dias atuais. Há pais que trabalham dia e noite para manter a casa. E os filhos ficam por conta da televisão, por conta dos smartphones, das redes sociais. De vez em quando surge um tipo de comportamento que às vezes a justiça precisa interferir para poder coibir. Teve um negócio aí que surgiu aí, não sei se é bola azul, sei lá o nome desse negócio,
E a pessoa, de acordo com esse tipo de brincadeira, a pessoa se autoflagelava. Até que foi banido aí. Outra brincadeira que surgiu, um tal de buscar Pokémon. Quantos que morreram indo atrás de Pokémon? Quantas confusões deu da pessoa entrar no quintal do outro porque o Pokémon estava lá? O ser humano, ele parece que perde um pouco do juízo da cabeça. Como é que você vai sair por aí no meio do pasto, no meio da rua, no meio do asfalto, no terreno dos outros procurando Pokémon? É uma questão insensata, não é verdade? Então são coisas que surgem, a sociedade não tem o que fazer, não tem para onde ir, não sabe que decisões tomar, os pais estão ocupados, muitos pais saem de casa para poder trabalhar realmente, para poder colocar as coisas dentro de casa, devido ao grau de dificuldade, outros já pela vanglória, né? E com isso os filhos sofrem. Claro que não é toda a casa, né? Outros sim, a violência. Nunca vivemos um tempo tão violento como esse, em todos os aspectos, tanto psicologicamente, tanto fisicamente, tanto materialmente, financeiramente, todas as violências em torno dessas coisas, onde há pessoas, vidas que se vão por causa de coisas banais. Às vezes uma briguinha de fundo de quintal termina em morte. Às vezes um casal não está passando bem e a mulher não quer viver mais naquele tipo de situação. Claro que não é só isso. Não está passando bem em todos os aspectos, né? Às vezes a pessoa achou um novo relacionamento, às vezes um dos cônjuges está tratando aquele cônjuge muito mal, e aquele cônjuge acha que chegou a um ponto que não dá para viver mais. Daí gera violência, porque seja o homem ou a mulher não aceita a separação. Pode haver morte. Tem isso também. A convivência na sociedade entre as pessoas estão inflamadas. Por quê? Quanto mais o ser humano ele se ausenta de Deus, mais os males sobrevêm. As forças do mal, que têm intenção de dar cabo da minha vida, da sua vida, elas estão às espreitas. E quando nós nos afastamos de Deus, nós permitimos sistematicamente que essas forças venham e tomem espaço no lugar que seria do Criador. Aí tudo de ruim que você possa imaginar vai acontecer na vida dessa pessoa. Essa pessoa vai se envolver em coisas difíceis na vida, que poderão lhe marcar para o resto da vida, né? A igreja, a religião, né? Nós estamos num tempo que se fala muito sobre Deus, nos louvores, nas pregações, né? Mas se tem pouco dele, porque para encontrar Deus, nós precisamos tomar uma atitude de escolha, se esvaziar de nós mesmos para ter a presença do Altíssimo, porque o Altíssimo não vai querer compactuar com uma vida que está envolvida em coisas estranhas: adultério, prostituição, engano, corrupção, roubo, assassinato. Se a pessoa assassina o outro, vai para a igreja. Brigas, hostilidades, confusões, atritos. Então, uma vida carregada dessas coisas precisa ser liberta primeiro. Então, nós estamos vivendo uma era em que se fala-se muito em Deus, em qualquer lugar que você for, estão falando alguma coisa de Deus. Mas as pessoas têm absorvido pouco de Deus. Por quê? Porque elas têm vivido uma vida paralela, uma vida envolvida em coisas que não deveriam estar envolvidas. Outro sim, a política. A nossa política, os nossos agentes públicos, boa parte deles não estão nem aí, querem tirar vantagem do dinheiro do contribuinte. Por isso a nossa política está pulverizada. Quem quer de fato acertar a casa
esse não vale, né? Valores, meu Deus, nós estamos no tempo. Dá uma lida lá em Romanos capítulo 1 para você ver, verso 25, 26, 27, 28, é ali para você ver. Paulo já falava de coisas que estão acontecendo agora. Então, os valores, onde se há o respeito entre de pai para filho, de filho para pai, dos mais velhos. Minha mãe sempre me orientava, olha, você respeita o mais velho, a pessoa mais velha. Uma vez eu fui chamar uma vizinha minha de você, estou dizendo num simples exemplo. A minha mãe me corrigiu na presença da vizinha. Não, ela não é você para você, ela é senhora. Você vai dizer para ela a senhora. Se você dizer hoje para uma pessoa senhora, a pessoa se sente ofendida. A pessoa acha que você está envelhecendo ela ao chamá-la de senhora. Você está entendendo como é a mente das pessoas? Quando você diz o termo respeito, quando você fala alguém de senhor ou de senhora, é que você está tratando aquela pessoa com cordialidade e respeito. Só que na visão atual das pessoas, até os mais velhos se sentem ofendidos. Se chamar algum, o Senhor está no céu. Não precisa me chamar de Senhor, pode me chamar de você. Porque a pessoa entende que quando você faz isso, você está chamando ela de velho. E não é bem assim na interpretação da palavra como se diz. Qual é a intenção de chamar uma pessoa de senhor ou de senhora? Então existem certos valores. A falta de respeito de pai para filho, de filho para pai, não é verdade? Nas relações familiares, nas relações públicas. Então, os valores estão sendo distorcidos. Nós estamos vivendo num tempo em que a autoridade policial tem que se ajoelhar para o bandido. Nós estamos vivendo num tempo que o pai tem que pedir licença para o filho para entrar dentro de casa. Você está entendendo? Que tempo doido é esse? Então, tudo que é do avesso está bom. Nós estamos vivendo num tempo que as interpretações das coisas se confundem. Eles publicam uma peça aí, diz que é cultura, não sei, bota o homem pelado lá para a criança palpar, passar a mão. E às vezes a pessoa está na rua, a pessoa causa um problema de Covid-19, a pessoa vai até preso se estiver na rua. Às vezes de louco. Então temos muitos pensamentos que as autoridades mesmo que estão ali, elas não estão, vamos ser sinceros, muitas autoridades não estão aptas para aquele cargo que tem. Aí nós temos aí a lei deturpada, o entendimento deturpado, os valores torcidos. Se alguém me ofender, tá bom demais. Mas determinado grupo for ofendido, Deus me livre, até cadeia. Então os valores, eu acho que o respeito precisa estar em todas as áreas. E as pessoas não compreendem isso, né? Eu acho que respeito é só aquelas pessoas a quem as admiram. As outras podem te respeitar. Essa é a mentalidade. E são todas, a maioria das pessoas que entram por essa vereda estão na faculdade. Eu começo a entender que a faculdade não está ensinando nada, porque o indivíduo, ao invés de aprender, sai pior, sai um cavalo, um burro da faculdade. Você está entendendo? Outro sim, a corrupção. Não é só na política que tem corrupção. A corrupção está inserida na sociedade brasileira. E não é uma coisa só do Brasil. Pode falar de outros países aí que eu não vou mencionar. A corrupção é terrível. Até os líderes religiosos estão sendo corrompidos. Por isso que você vê aí esse afrouxamento, né, no zelo para com Deus. Em todas, é só você entender a mentalidade do ser humano. Você vai numa repartição pública, está lá, não pode entrar aqui assim. Dentro da igreja, a pessoa quer entrar pelado. Vai entender o que o ser humano tem hora que ele fica. Tem hora que eu cruzo os braços e fico olhando assim as façanhas dos seres, de nós seres humanos, eu fico rindo, sabe por quê? Ela não pode. Por que essa igreja é desse jeito? E lá na sociedade ele faz tudo certinho. Cumpre o horário de entrada no serviço, paga as suas contas, faz os seus impostos, respeita o sinal de trânsito, paga o seu IPVA, paga tudo, paga a energia, porque senão vai cortar a energia.
Chega na igreja, a pessoa quer levar o bel prazer. Não, Jesus é paz e amor. Não, ele é paz e amor, mas ele tem juízo. Você está entendendo? Então a corrupção está inserida em todos os lados. Outros sim, a ideologia. A ideologia que nós temos, ela divide as pessoas em grupos, em classes, em clãs. Tem lugares que você não pode entrar, as pessoas vão te hostilizar, porque talvez você é um tipo de pessoa que não se encaixa no perfil daquelas ideologias ali. Aí eles te hostilizam. E são todos inteligentes, estão na faculdade, se dizem intelectuais. Você está entendendo? Aí, meu Deus do céu, esse tempo atrás, em 2018, eu fui xingado, fui hostilizado e tal, porque eu decidi votar numa outra pessoa. Me xingaram, me chamaram de nariz de pega-vento, me falaram que para mim poder lembrar do tronco, olha só. Porque se a pessoa falou para me lembrar do tronco, é que essa pessoa tem aspirações, e quando um dia ela chegar no poder, o que passa na cabecinha desse camarada, dessa mocinha, desse senhor, dessa senhora, não é verdade? Pessoas todas formadas em faculdade, xinga o outro. E depois se você falar um negocinho assim, para se defender dela, vai para a polícia, vai para a delegacia, que foi coisa. Você está entendendo o que está na cabeça do ser humano? Então, nós estamos vivendo esse tempo difícil de entendimento. Então, eu entendo que todas essas coisas estranhas que estão acontecendo é desvio do foco. Nós mesmos permitimos que a nossa atenção seja desviada para coisas que não interessam. Nós achamos que interessa, mas não interessa. E aos poucos nós vamos sendo destruídos por nós mesmos. Então nós precisamos ter cuidado com a gente, se moldar, se policiar, né? Porque os tempos são difíceis. A sociedade, ela vai chegar um momento que não vai ter volta. Há líderes mundiais aí, de grandes nações, que acham que precisa eliminar um pouco de gente aí para poder melhorar. E você acha que precisa fazer isso? Jesus falou assim, não. Jesus falou assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa é a mensagem de Jesus, né? Enquanto lideranças mundiais, não vou dizer são todas, querem eliminar as pessoas, colocar um jugo sobre as pessoas pesado, para que pode sobrar alimento, sobrar recurso, sobrar isso tudo. Não. Se o ser humano colocar o seu coração em Deus, esses tempos trabalhosos eles poderão ser mudados. Mas o que Paulo falou está acontecendo. Possamos ter cuidado com isso. Um abraço. Nós conversamos numa próxima.